Cristo Jesus. A paz do Senhor. Vamos colocar de pé? Salmos de número 126. Quero estar trazendo uma palavra, quero estar falando com vocês, embasado no Salmo de número 126. É conectão ou conectizão? Todos encontraram? Quem está feliz? Então vamos ler todo mundo junto? Tem aí? Coloca aí, por favor, Salmo de número 126. No 3, hein? 1, 2, 3. Quando o Senhor trouxe restauração a Sião, era como se estivéssemos sonhando. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, como as correntes do Neguebe. Aqueles que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança semente voltará com cânticos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Feche os seus olhos. Senhor querido, Pai amado, eu sei que eu nada sou. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem opera, é o Senhor quem converte o coração dos homens, Senhor querido. Eu estou aqui apenas como um instrumento do Senhor, apenas porta-voz da Tua palavra, da Tua mensagem. Que o Senhor venha me usar, falar através de mim, Senhor querido, com o Teu povo. Que a minha voz seja como uma flecha incendiada e que o coração daqueles que estiverem me ouvindo seja como uma palha seca, Senhor querido, e que venham queimar com a Tua palavra, Senhor querido, e que venhamos receber de Ti renovo, que venhamos receber de Ti, Senhor querido, conforto, que venhamos receber de Ti, Senhor querido, ânimo, que venhamos receber de Ti aquilo que o Senhor tem para nos oferecer aqui nessa noite. Em o nome de Jesus, amém. Amém. Pode se sentar. Bom, vocês já pararam para pensar como seria um crente, um culto? Como seria ser um membro da igreja do Antigo Testamento? Em o que eles acreditavam, qual era o nível de sua fé? Já parou para pensar como eram as suas experiências individuais e coletivas? Se servir a Deus, se a sua religião era um fardo ou eles eram felizes. Quando meditamos em Salmos, nos deparamos com homens que padeciam das mesmas necessidades que nós. Podemos identificar nossas dores, nossas alegrias, os nossos medos, os nossos prazeres em seus textos. Quando a gente abre as cortinas dos Salmos, vemos que ali estava o mesmo tipo de povo, com os mesmos tipos de sentimentos e os mesmos tipos de temperamentos, e de fato o mesmo Deus.
Só que agora nós temos este Deus revelado a nós em Cristo Jesus. Eles partilhavam as mesmas dificuldades que nós, e nesse livro podemos ver que Deus aumentava suas alegrias e carregava os seus fardos. Eles nos deixam o exemplo de como devemos exprimir os nossos sentimentos em orações, em cânticos, como devemos nos dedicar e confiar em Deus nos mais diversificados momentos de nossa vida. Salmos, meus irmãos, não é um livro escrito em ordem cronológica. Ele está mais para uma coleção de livros onde juntos formam um só livro. Não foi escrito em ordem cronológica, então, sabendo disso, a gente começa a partir para um melhor entendimento e com mais profundidade e amplitude, para conhecermos o que o salmista queria expressar com as suas palavras. O Salmo de número 126, ele é chamado de o Cântico de Peregrinação. Aí você me pergunta por quê? Não, vamos todo mundo, para ficar bonito. Por quê? Qual era o contexto histórico que estava acontecendo ao redor deles para o salmista compor esse salmo? A gente precisa primeiro fazer essa pergunta. O que estava acontecendo ao redor do salmista para ele escrever este salmo que acabamos de ler? No verso 1, o autor vai começar assim: quando? E quando essa palavra quando, ela remete a um momento na história do povo de Israel. E qual seria esse momento? O Senhor, ele está trazendo os cativos de volta a Sião, de volta a Jerusalém. Veja que o povo está voltando de um lugar este em que eles estavam cativos. O texto está mostrando isso. E isso é essencial agora para entendermos, para começar a dar partida na mensagem que eu quero transmitir para vocês. Então a gente vai voltar agora na história. A gente vai voltar na história para entendermos o que estava acontecendo com o povo de Israel neste dado momento no Salmo de número 126. Próximo à morte do rei Salomão, por volta do ano de 931 a.C., o reino ele era forte e era unificado. Salomão, ele estava deixando um legado de grandeza. O reino era grande, era forte no reinado de Salomão. Mas também Salomão tinha taxado o povo com altos impostos e um trabalho forçado para sustentar suas construções e o luxo do seu reino. Salomão, já no final da sua vida, ele havia se corrompido, levando o povo a adorar ídolos. Por isso o Senhor agora chama um homem por nome de Jeroboão. 1 Reis, capítulo 11, versículo 26. E agora o Senhor iria dividir o reino de Israel. Após a morte de Salomão, Roboão, seu filho, começa a reinar. Jeroboão, então, retorna do Egito, porque quando Salomão sabe que Deus havia chamado Jeroboão, ele foge para o Egito. E agora Jeroboão volta para Jerusalém, para Israel. Tá acompanhando? Tá entendendo? Amém? Amém? Não dorme não. Não dorme não. Olha só. Então, depois da morte de Salomão, Roboão, seu filho, começa a reinar. Jeroboão retorna do Egito, pois ele havia se refugiado lá. E aí, quando o filho
de Salomão, Reboão, fala comigo, Roboão, desculpa, Roboão, assumiu o trono após sua morte, o povo que estava sofrendo com as altas taxas foi ter com ele. E pediu alívio destes impostos, da carga de trabalho. E o que Roboão fez? Em vez de ouvir o conselho dos anciões, dizendo, maneira as coisas aí, porque o povo tá aflito. Tava demais as taxas, o povo tava trabalhando com trabalho escravo e o fardo estava pesado. Mas, em vez de ouvir este conselho de sabedoria dos anciões, Roboão, ele ouve os seus amigos mais jovens. E aí eu digo para você, cuidado com quem você ouve. Tem muita gente que não quer ver o seu bem. Tem muita gente que quer rir de você. Então, toma cuidado com quem você ouve. Então, esses jovens amigos diz que não, que ele dobrasse os impostos e fosse ainda pior. Então, ele responde à súplica do povo, prometendo ainda mais impostos e ainda mais peso sobre a nação. Está me acompanhando? Nesse momento aqui, a divisão se manifesta e se torna real. Isso é muito importante para a gente entender até o Novo Testamento. 10 tribos declaram, que parte que temos com a casa de Davi? Então, Jeroboão, o povo pega Jeroboão e faz dele rei do norte, dessas 10 tribos. Ficando assim, reino do norte, 10 tribos, a capital era Samaria e era liderada por Jeroboão. Mas esse reinado, Miguel, ele já começa com idolatrias a bezerros de ouro. O reinado dessas 10 tribos, por Jeroboão, já começa tudo errado. Começa já com idolatria. Já no reino de Judá, o lado sul, ficou as tribos de Judá e Benjamim. A capital era Jerusalém e governada por Roboão, mantendo ali o templo e a linhagem de Davi, a linhagem davídica. Como já disse aqui, o reino de Israel se corrompeu profundamente desde o início da divisão. A idolatria, meus irmãos, naquele reino do norte, tinha virado um padrão. Entrava um rei mau, esse rei mau morria, entrava outro rei mau, levando o povo a séries de pecados, de uma corrupção moral, de injustiça. Esse povo estava em um enfraquecimento total espiritual e também político. Então, em 722, veja que o reinado de Salomão começa em 930 a.C. Então, é em ordem decrescente. Em 722 a.C., Deus convoca um império, o Império Assírico. Esse império conquista Israel. Samaria é destruída. A população é deportada. E ali agora vai acontecer uma miscigenação, uma mistura de povos. Então, esse Israel do norte praticamente deixa de existir. Mas nada do que aconteceu, Deus permitiu sem os avisá-los. Tudo isso, tudo o que aconteceu foi avisado pelos profetas, como podemos ver nos livros de Oséias, de Amós, entre outros. E o Reino do Sul? Tudo o que aconteceu no Reino do Norte servia de aviso para o Reino do Sul. Você concorda comigo? O povo de Judá estava vendo o Reino do Norte ser tomado pela Síria. Porque eles se corromperam, porque eles se afastaram do Senhor. Então, eles deveriam... está acontecendo isso porque eles se afastaram. Então, vamos tomar tipo.
como diz lá na minha terra, quando toma brilho na cara. Você conhece essa, Juliano? É, o povo do Goiás conhece essa. Teve umas pessoas que fez, cara, como assim, brilho na cara? O padrão espiritual no reino de Judá era um pouco diferente. Um rei ruim que levava o povo para a idolatria saía. Entrava outro ruim. Mas aí de vez em quando tinha um bom. De vez em quando, uma vez ou outra, tinha um bom. Uns 3 reis foi bom. E aí entrava um bom, havia uma reforma espiritual, o povo se voltava para Deus, mas aí logo esse rei morria e o povo voltava de novo às práticas imorais do pecado. O profeta Jeremias, ele alerta por décadas a respeito desse deixar Deus, dessa falta de obediência a Deus. Como também Abacuque, e o povo não dá moral, eles continuam nessas práticas imorais. E então o que acontece? Vem Nabucodonosor, governando sobre o Império Babilônico. E aí agora Judá é colocado sob o seu governo. Mas o que acontece? Judá, em vez de ter ficado quietinho, ele tenta se rebelar. Ele tenta sair do controle desse rei Nabucodonosor. E aí em 605 a.C. acontece a primeira leva de cativos. Foram levados os nobres e os jovens. Você lembra do livro de Daniel? Ali acontece a primeira leva sendo levado cativo para Babilônia. A segunda deportação acontece com os líderes e artesãos em 597 a.C. Já em 508 a.C., Jerusalém é destruída, a cidade é arrasada completamente, o templo é queimado, os muros derrubados, o povo que havia restado é levado todo cativo para a Babilônia. E ali eles ficam por 70 anos cativos na terra da Babilônia. E só então, depois desses 70 anos de cativeiro, é que no reinado do rei Ciro, ele assina um decreto mandando o povo de volta para casa no ano 537 a.C. E esse é o histórico, aquilo que o escritor estava vivendo. O povo estava retornando do cativeiro. E veja que Deus executa a sua disciplina para que o seu povo voltasse a Ele. Primeiro, o Senhor usa seus profetas para chamar a atenção da nação. Eles não dão ouvidos à voz do Senhor. Então, só depois, através de uma nação iníqua, Deus executa a sua disciplina. E a disciplina de Deus, meus irmãos, ela nunca te mata. Ela nunca vai te matar. Ela pode te machucar, mas nunca te matar. Deus prefere te ver ferido do que te perder. Deus prefere que você chore do que te perder. E é assim que a gente vê durante toda a Bíblia Sagrada, durante todas as Escrituras. Mas o que vem agora? É a segunda parte do versículo 1. Vamos lá. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Foi como um sonho. O povo estava vivendo um sonho.
Por mais que Isaías houvesse profetizado, por mais que Jeremias houvesse profetizado que eles voltariam para a terra, eles achavam que isso nunca mais ia acontecer. Eles não estavam vendo em nenhuma outra nação isso acontecer. Eles saírem debaixo do cativeiro babilônico. Então eles estavam como que sonham. E como que é alguém que sonha? Eles estavam completamente felizes. A gente está voltando para a nossa casa. A gente está voltando para o nosso lar. E isso é motivo de alegria. Então ele vai entrar no versículo 2 dizendo: então a nossa boca fez o quê? Ela se encheu de riso. Eu estou rindo, eu estou alegre, eu estou feliz, eu estou maravilhado. E a nossa língua se encheu de cânticos. A nossa língua se encheu de cânticos. Outrora, esse povo não tinha motivo de cantar cânticos de alegria. Olha só o que está escrito no Salmo 137. Olha o contraste que vai ter. Junto aos rios da Babilônia, nos sentamos e choramos ao lembrar de Sião. Eles se sentavam nos ribeiros da Babilônia e começavam a chorar lembrando de Sião. Que saudade, que vontade de estar ali. Ali, nos salgueiros, ali na Babilônia, nos salgueiros nós penduramos as nossas harpas. Não tem motivo para cantar, não tem motivo para se alegrar, pois nossos captores pediam-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como que eles poderiam cantar as canções alegres de Sião se eles estavam cativos, se eles estavam presos? Mas agora, no Salmo 126, enquanto eles estão marchando de volta para a sua terra, aquele povo que não tinha nenhum motivo para cantar, agora tinha. Aquele povo que não tinha nenhum motivo para adorar o Senhor, agora tinha. E eles cantam com alegria no rosto, com alegria na boca, com os lábios cheios de sorriso, com a boca cheia de alegria. E eles começam a cantar. Mas o que Deus estava fazendo, não refletia somente no interior deles. Não era só no meio deles que era visto aquilo que o Senhor estava fazendo. Está me entendendo? Amém? Não era somente eles que viam as grandezas do Senhor. Entre as nações, olha só, até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. O que o Senhor fez e faz, meus irmãos, não é somente algo interno, ele é externo também. E é extraordinário. Os vizinhos do povo israelita, do povo judeu, que os odiavam, começam a ver o povo marchando alegre. Começa a ver o povo marchando alegre, e aí eles começam a dizer: coisas grandiosas o Senhor fez no meio desse povo. Coisas grandiosas Deus fez no meio desse povo. O povo de Israel estava lá tocando o tambor, se alegrando, e o povo com a cara fechada. Foi liberto? Como assim? Esse não era o povo que tinha sido cativo por 70 anos? Mas a terra deles está devastada. Por que eles estão alegres? Não, isso não é obra de homem, não. Não tem como. Isso não é obra de homem. Sabe quem que fez isso aí? Foi o Deus deles. Foi o Deus deles. Talvez alguns de nós estão vivendo uma terra de cativeiro. Talvez tenha algum de nós que
que não tinha motivo de cantar cânticos de alegria. Quem está me entendendo? Talvez tenha alguns de nós que a tristeza está no seu peito. Mas eu quero te dizer, o Senhor vai te levar de volta para Sião. O Senhor, Ele é forte e poderoso. E aquilo que nós não podemos explicar com palavras humanas, o Senhor pode fazer com o extraordinário dele. O Dr. Bob Cook diz, se você é capaz de explicar o que está acontecendo, então não é obra de Deus. E a verdade é que tem momentos, Daniel, que a vida da gente vira de cabeça para baixo. A gente clama, clama, clama e parece que o Senhor está distante. A gente ora, a gente chora, a gente fala com Ele, mas parece que o Senhor está distante. Mas a verdade, meus irmãos, é que o Senhor nos assiste. E Ele não nos assiste de longe como um Deus carrancudo. Não, Ele assiste-nos de perto. Ele assiste-nos de perto e a gente sente essa voz clamando dentro de nós. Continua, continua, continua. Não para, não para. Porque Ele sabe que quando a gente não para, a gente volta para Sião, para a terra do regozijo, para a terra da alegria, para a terra da felicidade. Tem alguém junto comigo, meu irmão? Glorifica o nome do Senhor. Eu vivi momentos terríveis no ano de 2024. Estava tudo bem, estava tudo sob controle, pastora Lívia. Estava tudo sob controle, Juliane. Foi um machucado no serviço que o negócio fez assim. E nada te ensina mais do que a dor. Nada te ensina mais do que a dor. 3 cirurgias. Minha mãe, do nada, começou a sentir uma dor no estômago, uma dor na barriga, na região da barriga, foi para o hospital e não voltou mais. Eu estava numa mesa de cirurgia, quando eu saio de lá eu recebo a notícia. A mamãe está no hospital e eu acho que ela não volta. Momentos difíceis não é para te destruir. Momentos difíceis não é para você continuar no chão. É para te fazer melhor. É para te fazer crescer. Hebreus capítulo 12, versículos 5 ao 8 diz assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo, e note que a palavra é de ânimo, que Ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Perseverem na disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? Todavia, se vocês ficarem sem disciplina, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Se a disciplina do Senhor vem em nossa vida, se alguns momentos ruins é permitido pelo Senhor em nossa vida, saiba, o Senhor tem coisas maiores, tem coisas melhores, tem coisas mais profundas para você. Então não para, não desista. Tiago capítulo 1, versículo 2 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz
perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Se a disciplina do Senhor vem sobre você, é porque o Senhor quer te ver mais perto dele, é porque o Senhor quer te ver aperfeiçoado, é porque o Senhor quer te usar, é porque o Senhor quer fazer coisas maravilhosas, é porque o Senhor quer te prosperar, é porque o Senhor quer te levar a coisas maiores. Não é para te matar, não é para te ver ferido, não, é para te ver melhor nas mãos dele, nos braços dele. Aleluia! Glória a Jesus, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E agora a gente chega no versículo 4. E aqui tem uma transição do texto. Acontece aqui uma transição no texto. No versículo 1, 2 e 3, o escritor ele tá agradecendo ao Senhor. Ele está adorando ao Senhor. No versículo 1, 2 e 3, ele está prestando um culto, um cântico ao Senhor de agradecimento, de glória a Ele. Mas aqui agora no versículo 4 ele vai fazer uma prece. E o que é que está escrito aqui? Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. O povo de Israel, ele foi liberado por levas. Assim como ele foi levado por levas, ele foi liberado por levas. Então, a primeira leva tinha saído da terra da Babilônia. E pela liderança de Zorobabel. Mas ainda tinha povo para trás. Aí a segunda leva foi por Esdras e a última leva por Neemias. Então o povo que tinha sido liberto primeiro, ele começa a levantar um clamor ao Senhor. Era importante, veja que era importante para a terra, para o povo, para que o povo voltasse à terra e pusesse as mãos à obra. Mas era mais importante ainda as bênçãos do Senhor. E sem o clamor, meus irmãos, não tem resposta. Sem o clamor, sem oração, não tem resposta. Jeremias, capítulo 33, versículo 3 diz assim: clama a mim e eu responderei, e direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis que não conhecem. Mateus, no capítulo 7, no versículo 7 diz assim: peçam e será dado a vocês, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta a vocês. Meus irmãos, o Senhor faz coisas grandiosas, mas quando o Senhor começa a fazer coisas grandiosas, não é para você cruzar os braços, não. Você deve começar a colocar ainda mais os seus joelhos no chão e clamar ao Senhor. Saiba que o Senhor, Ele se preocupa com cada um de vocês, Ele se preocupa com cada uma das suas preocupações. E o que você deve fazer é clamar ao Senhor, é pedir ao Senhor, é dobrar a sua voz, é dobrar os seus joelhos e clamar a Ele. Veja, Mateus no capítulo 20, no versículo 30 e 31 diz assim: 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e ao ouvirem que Jesus estava passando, puseram-se a gritar. A gritar, é isso que é clamor, é grito. Clamor é mais do que uma oração. Senhor, está vendo que eu estou sofrendo? O Juliano falou, isso que Deus não preocupa com seu sofrimento. Não, mas Ele quer ouvir o seu clamor. Ele quer ouvir o seu clamor. Deus não vai mudar porque você está chorando, não. Mas
quando você começa a clamar, ele vai atender. Porque Jesus diz assim, bate que a porta vai ser aberta. Bate que a porta vai ser aberta. 2 cegos estavam a gritar, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão fez o quê? Vocês lembram? O que a multidão fez? Quieta, fica caladinho, você está atrapalhando. Mas o que eles fizeram? Gritaram ainda mais alto, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Meus irmãos, Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer ouvir a sua voz. Trabalhar sem orar é chamar Deus de tolo, é dizer que nós não confiamos nele. Deus quer ouvir o seu clamor, Deus quer ouvir a sua voz dizendo, Senhor, vem em meu favor. Ele quer saber de você, a sua preocupação, os seus medos, as suas inseguranças. Mas o que a gente prefere? Agir com os nossos braços. Agir com os nossos braços, com as nossas forças. E a gente vive num país onde tudo é muito fácil, então a gente tenta mais ainda fazer com as nossas forças. Versículos 5 e 6. Entrando no versículo 5, eu já parto para a parte final. Se o grupo de louvor puder me ajudar nessa parte. Entrando no versículo 5, vemos um mover, um agir e uma certeza. Lembra que no versículo 1 ao 3 ele louva, no versículo 4 ele faz o quê? Tem alguém comigo, gente? No versículo 1 ao 3 ele louva, no versículo 4 ele ora, ele clama. Agora o salmista, ele vai agir. Ele vai começar a agir. Não adianta a gente orar, a gente clamar, se não houver ação. Não adianta a gente clamar, jejuar e não agir. Tiago, ele diz que a fé sem obras, ela é morta. Coloque-se de pé. Tudo, meus irmãos, que nós fazemos para o Senhor não é em vão. Toda lágrima derramada aos seus pés, ela é colhida. Salmo 56, versículo 8 diz assim: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão elas anotadas no teu livro? É certo, meus irmãos, que para colhermos, nós devemos fazer o quê? E agora, se você tem plantado nos pés do Senhor e regado com as suas lágrimas, uma coisa é certa. E está dizendo aqui no versículo 6. É uma certeza, não é uma dúvida. Não é um talvez, é uma certeza, dizendo, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará como? Com cânticos de alegria trazendo seus feixes. Se você está clamando, chorando, plantando ao mesmo momento, a certeza é que você vai colher com cânticos de alegria. Feche os seus olhos.
desespero me tomar. Senhor, aqui estamos. E o Senhor conhece o coração de todos. O Senhor conhece a mente de todos. O Senhor conhece a situação de todos. Eu sei que o Senhor nos assiste, o Senhor nos contempla, o Senhor nos olha, o Senhor nos vê. O Senhor sabe o medo de cada um. Conhece o clamor de cada um aqui, Senhor. As nossas lágrimas são colhidas pelo Senhor e postas nos seus odres. Os anjos do Senhor colhem as nossas lágrimas. Senhor, se estamos plantando em Ti, confirme a Tua palavra nas nossas vidas, que venhamos colher com cânticos de alegria. Oh Senhor, talvez o meu irmão já está dentro deste cativeiro por mais tempo que ele lembre, mas que o Senhor venha estar, Senhor querido, trabalhando em prol dele nesse instante, Senhor querido. Oh Senhor, eu te agradeço porque o Senhor todos os dias nos restaura, nos renova, para vivermos a Tua graça, Senhor querido, porque se não fosse a Tua graça, Senhor, eu não sei o que seria de nós, Senhor querido. Visita, Senhor querido, nesse instante. Visita, Senhor querido, trazendo renovo, trazendo conforto, trazendo resposta. Levante o seu clamor a Ele. Levante o seu clamor a Ele. Segura. É verdade isso que você está cantando? Se a disciplina do Senhor chegar hoje na sua vida, você vai suportar? Vai continuar? Vai perseverar? Se o dia mau ainda não chegou, um dia chega. Não tem ninguém aqui com a estrela na testa e essa estrela está escrito nela: não vai chegar o dia mau. Todo mundo pode passar pelo dia mau, mas saiba de uma coisa: o Senhor é quem te sustenta, o Senhor é a sua destra, Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu rochedo, Ele é o seu castelo. E por mais que as circunstâncias vão dizer ou estejam dizendo, Ele não te vê, Ele não está nem aí para você. Ele está
Ele está cuidando de tudo, Ele está providenciando tudo, e você vai voltar para Sião com cânticos de júbilo, com cânticos de alegria. Persevere. A disciplina não é para te matar, ela pode até te ferir, mas ela vai te fazer melhor. Ela vai te fazer melhor. Depois dela, você vai estar mais perto dele, contemplando mais ele, se alegrando mais dele, sendo mais dele. Aleluia, aleluia. E o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Olha só, olha só, olha só. Você vai se alegrar. Vai ter gente que vai ficar com a cara feia, achando, por que que está acontecendo na vida dele e não está acontecendo na minha? Você vai fazer o quê? Se minha vitória tem sabor de... Não. Você vai orar por ele, vai abençoar a vida dele, porque você é crente. Você é crente. Você é crente. O povo vai começar a dizer entre si: grandes coisas Deus fez, o Senhor, na vida dele. O que está acontecendo na vida dele? O que está acontecendo na vida dele? Não tem como ser ele está fazendo, não. Não tem como ser ele está fazendo, não. É o Senhor dele, é o Deus dele. Aquilo que pode ser feito pelos homens não é milagre. Não é milagre. Mas aquilo que é extraordinário, aquilo que causa espanto, aquilo pode ser feito pelo Senhor, somente pelo Senhor. E é isso que eu acredito que vai acontecer na sua vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. O povo vai dizer, vai ver Deus na sua vida, vai ver Deus fazendo na sua vida, em nome de Jesus eu estou profetizando. Vai ver Deus fazendo na sua vida, vai ver Deus fazendo na sua vida coisas mais profundas, mais altas do que o seu clamor pediu. A People Church vai viver coisas mais extraordinárias em o nome de Jesus. O povo de Dulique vai começar a ver coisas grandiosas. Levanta sua mão, levanta sua mão. O povo de Dulique vai começar a ver Deus fazendo coisas grandiosas no nosso meio. Vai dizer, coisas grandes têm acontecido naquele lugar. O que está acontecendo ali? Vão vir aqui e vão ver Deus. Vão ver Deus. Vão ver o Senhor. Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita? Canta, pode cantar. Eu acredito, você acredita nisso? Quem me conhece, eu nunca ministrei uma mensagem assim. Normalmente só vem paulada e pedrada. Mas o Senhor me incomodou para ministrar essa mensagem. Às 4 da manhã eu estava estudando essa mensagem.
E eu acredito que o Senhor tem coisas grandiosas para fazer em nosso meio. Aleluia, aleluia. Adore o Senhor, adore o Senhor. É como o nosso Deus, e ninguém é como o nosso Deus, e ninguém é como o nosso Deus. Levante a sua voz. E grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes Cante coisas isso acreditando no agir do Senhor. Lembra de algo. O que levou o povo de Israel à ruína foi eles terem se afastado do Senhor. Se eles tivessem ido para mais perto do Senhor, eles tinham vivido coisas extraordinárias, mas por terem se afastado, eles foram levados cativos. Meus irmãos, o Senhor tem coisas grandiosas para fazer na sua vida, no nosso meio. Vamos para mais perto dEle. Não é o tanto que você ora, é o tanto que você pensa nele, que é o tanto que você não tira a mente dEle. Não adianta você passar 1 hora do seu dia orando, lendo a Bíblia, e 23 horas sem pensar nele. A nossa mente tem que estar conectada a Ele, voltada para Ele, entregue a Ele. A gente está vivendo os últimos dias da igreja na terra.